Eu quero falar dessa mini reforma ministerial, aproveitar que a gente entrou nesse assunto, porque o presidente declarou que vai começar a conversar com integrantes de partidos do Centrão, especialmente o PP e o Republicanos, para definir a entrada destas siglas no governo. Agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Até já. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Nas outras plataformas, seguimos e muito obrigado pela companhia de todo mundo. Agora, o que Lula diz? Que não conversou diretamente com ninguém ainda. E quem diz que já teve conversa, está mentindo. Vamos acompanhar. Não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. Eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato. Lula conversou com não sei quem, Lula chamou não sei quem, Lula... Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, fala o seguinte: o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu terei todo interesse, que a imprensa saiba. Porque não tem conversa sigilosa na minha vida política. Não tem conversa sigilosa na vida política de Lula, Gustavo Segré? É incrível. O presidente está se superando, com todo respeito. Mas é uma questão lógica. Quando é mencionado é PP e republicanos, aí tem dois efeitos. O primeiro é político para detonar internamente o partido. Detonar de que maneira? Se alguém indica que tem conversas com o governo, e garantimos, deve ter alguma conversa com esses partidos, o objetivo é deteriorar internamente o partido para que uns contra outros, quem são os que estão a favor ou contra o governo. O presidente tem uma trajetória política de muitos anos. Ele sabe o que faz e sabe como faz. E de verdade, não tem nenhum problema em falar o que ele pensa sem verificar se isso é válido ou não é válido. Temos muitos exemplos desses. Então, não me parece que seja tão assim transparente a conversa, porque estamos falando de conversas políticas. Você não acha que seja tão transparente, Fábio Piperno? Olha, nesses últimos dias a gente ouviu, por exemplo, boatos aí de que a ministra Anísia ia cair, o Wellington Dias não ia continuar no governo, a Ana Moser teria que ir embora, porque o Ministério do Esporte também entraria nesse balcão de trocas. Então, é evidente que o presidente está conversando com esses partidos, com o PP e com os republicanos. Agora, é possível também que eles não tenham chegado ainda a um acordo sobre qual pastas, que cargos, o que vai ser entregue a eles. Ou seja, está havendo muita especulação em cima do governo para algo que não foi definido ainda. Eu acho que ainda não foi definido. Mas o Lula falou que não estava conversando, E aí? Provavelmente esteja conversando no sentido de atrair esses partidos para o governo. Aí o partido manda a conta. Tá bom, eu vou, mas eu quero isso. Inclusive, havia até a possibilidade recentemente de ter uma reunião entre Arthur Lira e Lula, que estava ali prevista na agenda. Depois essa reunião foi desmarcada e há uma expectativa agora para saber quanto que eles devem se encontrar. O que deve acontecer depois do recesso parlamentar, Alangani? O presidente Lula, ele diz que ele escolhe os ministros, os ministérios ao seu sabor. Mas não é bem assim. Ele escolhe com uma arma na cabeça do Centrão, né? Porque o Centrão influenciou em algumas... Arma na cabeça do Centrão. Ele apontando ou o Centrão apontando para ele? Apontando para ele, né? Por quê? Porque a gente viu isso no Ministério do Turismo. O Centrão aí operou, Daniela Carneiro caiu e aí entra o Celso Sabino, uma exigência do PP, do Centrão. Outro caso, né? Quando teve aquela MP que estava para caducar e que voltaria à estrutura anterior de ministérios, antes de caducar, o Centrão operou e fez uma reforma ali no segundo escalão. Não houve uma reforma ministerial, manteve os ministérios, mas, por exemplo, houve um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, inclusive ela reclamou disso, e alguns órgãos ali importantes migrando para a cidade, desenvolvimento da integração regional, que são aí ministérios dominados pelo Centrão. O que você quer contestar aqui, Piperno? Que eu percebo pelo seu jeito de olhar o que o Gani está falando. Não, no caso do Ministério do Meio Ambiente, de fato, ele perde, né, algumas atribuições. Algumas atribuições, mas vejam, essas atribuições, elas são apenas transferidas. Isso continua dentro do mesmo governo. Gani. Não, mas são transferidas, mas vai para o Centrão. Esse é o meu ponto. Tira o poder ali, por exemplo, da Marina, que é muito mais aliada ao governo do que o Centrão.
Eu acho que, veja, a política ambiental é uma política de governo. Ela não pode ser vista apenas como uma política do Ministério do Meio Ambiente. E como política do governo continua sendo cumprida. Mas a Marina Silva não está de acordo, senão não teria reclamado. Quero fazer uma aposta. E se foi tão grave assim, ela se Piperno, vamos outra aposta. Essa é boa porque é de curto prazo, não é aquela do Banco Central que só vai ser lá no ano que vem. Do presidente do Banco Central. Pizza no meio. Pizza essa é meio. pizza. Compromisso aqui. Ana Moser cai e entra alguém do Republicanos ou do PP. Você duvida disso, Piperno? Olha, a Ana Moser, por também não ser um ministério de, digamos, primeira linha, eu não duvidaria. Mas eu topo a aposta, acho que ela não vai cair.